Perfeito. Então, vamos lá. Na nossa primeira aula sobre esse tema, nós vimos algumas noções gerais e depois vimos as duas primeiras fases da estrutura dinâmica do processo penal, a fase de investigação e a fase de acusação. A fase de investigação destinada a partir de alguns elementos iniciais, formular uma hipótese investigatória, buscar elementos de confirmação daquela hipótese acusatória, em caso de refutação daquela hipótese provisória, formulação de uma nova hipótese, até a conclusão da fase de investigação. Fase de investigação essa destinada à obtenção de elementos de informação para o Ministério Público ou para a vítima nos crimes de ação penal privada, para que eles possam formular um juízo sobre a acusação, seja um juízo positivo no sentido de acusar, e aí nessa hipótese a investigação vai caracterizar o que nós chamamos de justa causa para a ação penal, o fundamento daquela acusação, seja por concluir que aquela investigação colheu elementos insuficientes para um juízo minimamente conclusivo e manifestar-se pelo arquivamento daquela investigação. No caso de conclusão positiva e oferecimento da denúncia, que é a regra, aqueles elementos de investigação servirão para identificar as fontes de prova e permitir que o Ministério Público, notadamente, mas também a defesa, no caso de algum elemento de investigação que lhe seja interessante, possam daí requerer a produção de prova em juízo. Isto é importante, porque no próximo, vamos dizer assim, elemento estruturante dessa dinâmica do processo penal que nós vamos estudar a partir da aula de hoje é a instrução. Vimos que, concluída a investigação, e vamos sempre falar da regra, que é a ação penal pública promovida pelo Ministério Público, o próximo passo, desde que a investigação seja conclusiva, é o exercício da ação penal, o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Esse ato tem de relevante a formulação da imputação penal. É no momento em que oferece a denúncia que o Ministério Público formula a hipótese acusatória, o que ele entende que ocorreu e atribui esse fato ao acusado. E nós vamos ver que depois a finalidade desse processo penal como um todo é verificar se aquela imputação é verdadeira ou falsa. Destacamos a acusação, mas a primeira fase do processo penal, ela, obviamente, é dúplice do ponto de vista subjetivo. Se o processo funciona em contraditório, o Ministério Público vai formular a acusação e a defesa vai trazer a sua resposta. O Ministério Público ataca, a defesa contra-ataca. O Ministério Público formula a tese, a defesa irá formular a antítese a esta tese acusatória. Mas, neste primeiro momento, nós ainda estamos numa fase argumentativa. A acusação formula a hipótese acusatória. A defesa vem e traz os seus contra-argumentos, seja negando aquela hipótese acusatória, não fui eu, ou este fato nunca existiu, seja agregando hipóteses fáticas defensivas. Fui eu, mas agi em legítima defesa. Ou não fui eu, porque neste dia e neste horário eu estava em outro local, quando ele formula um álibi. Ou fui eu, mas não agi com dolo. No máximo, posso ter sido negligente. Então, da soma da hipótese fática posta em verificação pela acusação, mais a hipótese fática arguída pela defesa, nós formamos aí o conjunto do objeto de cognição judicial, o conjunto dos temas que o juiz terá que analisar. E, em regra,
passando agora para o nosso próximo tema, para instrução, por que é necessária a instrução? Porque o juiz tem, nesse primeiro momento, apenas duas narrativas incompatíveis, né? Nesse momento inicial, o problema ainda não é um problema de formação do convencimento, de provas, é um problema de versões, de narrativas, e o juiz não sabe qual narrativa é verdadeira. O processo penal vai servir exatamente para verificar aquela imputação da acusação, se é verdadeira ou falsa. E, obviamente, as narrativas da defesa também vão contribuir para o juiz formar esse convencimento. Então, o Ministério Público diz, foi ele, e implicitamente para denunciar está dito, não foi em legítima defesa. O réu vem e diz, fui eu, mas agi em legítima defesa. O Ministério Público diz, foi o acusado diz, não fui eu, isto é uma perseguição do Ministério Público contra mim. Então, o juiz tem duas versões e terá que verificar qual dessas duas versões é verdadeira. Para isso é que nós temos atividade probatória ou atividade de instrução, atividade de produção de provas. E aqui a grande diferença, ou melhor, há duas diferenças muito significativas da investigação para a instrução. A atividade de investigação, como nós vimos, é uma atividade em que o mesmo sujeito, a autoridade policial, ele formula a hipótese inicial e ele busca elementos para verificar se a hipótese dele está confirmada. Se tiver, ele diz, os fatos foram assim, faz o relatório. Se não estiver confirmado, ele diz, os fatos não podem ter se passado dessa maneira, tem que formular uma nova hipótese. Mas é o mesmo sujeito que formula a hipótese e busca as provas. Na instrução, não. Na instrução, há uma hipótese posta pelo Ministério Público quando ele formula a denúncia. Né? José, no dia tal, às tantas horas, no shopping center tal, dentro da loja tal, né? Quando a vendedora fulana não estava observando, subtraiu 2 aparelhos celulares da marca tal. Essa é a hipótese. O José vai ser citado e vai apresentar a resposta e vai dizer, não fui eu que subtraí, estão me confundindo, ou me pegaram depois, mas eu não estava com os celulares, deve ter sido outra pessoa, ou eu saí com o celular, mas eu não percebi, ou eu ia voltar logo depois para pagar, porque eu saí porque eu vi que meu filho tinha saído da loja, eu fui procurar onde é que ele estava, e estava com o celular na mão. Enfim, qualquer versão. Então, esta atividade de instrução se destina às partes poderem produzir os meios de prova em juízo, em contraditório, na presença do julgador. Essa é uma grande diferença para a fase de investigação. Quem irá julgar, decidir qual hipótese está aprovada ou não é quem formula a hipótese. Na investigação, a mesma autoridade policial formula a hipótese e decide se aquela hipótese está comprovada ou não. Aqui, as partes formulam a hipótese, a tese e a antítese. As partes têm o direito à prova para produzir provas que corroborem as suas versões, mas é um terceiro sujeito, um sujeito imparcial, um sujeito alheio a essa disputa que irá decidir, isto é, verificar qual daquelas duas hipóteses encontra corroboração nos elementos de prova que foram produzidos. E aí decidir qual daquelas hipóteses está provada, pode ser considerada provada, para daí ele aplicar a norma àquela hipótese, ou, no caso dele entender que a hipótese não está provada, ele vai aplicar as regras do chamado ônus da prova, né, e verificar quem tinha o ônus, o encargo de demonstrar aquela hipótese. E aí quem não se desincumbiu do seu ônus acabará sendo derrotado naquela hipótese. Tudo bem até aqui? Algo que nós vamos voltar várias vezes ao longo do nosso curso, mas que eu gostaria de já começar a deixar essa ideia em vocês, é o seguinte.
existem duas grandes categorias de fontes de prova. Eu vou usar um exemplo aqui com a testemunha para tentar distinguir para vocês o que é meio de prova e o que é fonte de prova. Se por acaso, a hora que acabar a nossa aula, algum de vocês descer da casa de vocês, do apartamento, ou sair na rua e falar, poxa, eu estou com fome aqui, eu vou ali no mercado comprar um sanduíche. E a hora que vocês saírem na rua, então, vou lá dar um exemplo, o Davi sai, vai lá comprar um sanduíche. Aí o Davi vê um atropelamento. Um carro atropela uma pessoa na rua. Este ato que o Davi presenciou, ali ele está fazendo o quê? Testemunhando um atropelamento. O Davi está vendo um atropelamento. Seus sentidos vão captar aquilo, ele vai armazenar aquilo na memória e depois ele vai poder evocar aquela memória. Por enquanto, Davi é um meio de prova no processo? Não. A gente não sabe nem se vai ter processo. Pode ser que aquele atropelamento se dê por culpa exclusiva da vítima, a vítima levanta e fala, meu amigo, me desculpa, poxa, por favor, estou com a cabeça quente aqui pensando na pandemia, meu parente com Covid, atravessei a rua sem olhar, que bom que não amassou seu carro, não aconteceu nada para ninguém, eu estou atrasado, estou indo para o meu serviço, só estou com um pouquinho de dor aqui na perna, vai com Deus que eu vou com Deus. O Davi testemunhou um atropelamento e sequer vai haver processo. Pode ser que a vítima fique caída lá no solo, chama o SAMU, o Davi fala, poxa, que negócio foi sério aqui, deixa eu ir lá ver se a vítima está precisando de alguma coisa, já chega um outro cara, já ligamos, o SAMU está chegando em 5 minutos, tal. Aí o Davi fala, aliás, eu estou chamando você de Davi, é Davi ou David? É Davi, professor. É Davi mesmo, tá certo. Então vamos lá, Davi está me ajudando aqui no exemplo. Então aí o Davi chega lá e fala, poxa, eu estou atrasado, vou ter outra aula depois, eu só tinha 5 minutinhos, eu já vi que o vizinho já chamou o SAMU, não sei o quê, deixa eu ir comprar logo meu sanduíche e voltar para outra aula. Ele testemunhou o acontecimento, mas a hora que chegar o SAMU, a hora que chegar a polícia, a hora que chegar alguém, não vão saber que o Davi foi testemunha, porque ele não vai estar lá, não vão ter pego o nome dele. Mesmo que depois surja um processo, muitíssimo provavelmente o Davi não vai ser chamado para ser testemunha. Ele presenciou, ele viu, mas não haverá o meio de prova, que é o depoimento do Davi em juízo. E o terceiro cenário, o Davi vê, fica lá esperando, chega a polícia, falou, você viu, vi, como é que foi? Não, eu estava aqui, a vítima saiu aqui meio sem olhar, mas o carro também estava vindo muito rápido. Bom, então me dá teu nome, me dá teu endereço, me dá não sei o que, anota aquilo no BOPM. Aí um dia chega lá uma intimação na casa do Davi, que tem um processo, número tal, que está na 4ª Vara Criminal da Barra Funda, por lesão corporal culposa de trânsito, para o Davi comparecer tal dia, tal hora no fórum. Aí o Davi vai, comparece, aí o juiz vai dizer, olha, aqui o fato é esse, você foi arrolado como testemunha do Ministério Público, o que você sabe sobre o fato? Aí o Ministério Público vai começar a fazer pergunta, o Davi responde, o defensor vai fazer pergunta, o Davi responde, o juiz vai fazer perguntas complementares, o Davi responde. O Davi é uma fonte de prova. Ele, pelos seus sentidos, tem elementos de prova que interessam ao processo. Elementos de prova são informações brutas. O meio de prova é o depoimento do Davi em juízo. Se ele for arrolado como testemunha, se ele comparecer e, sendo arrolado e comparecendo, respondendo as perguntas das partes e do juiz. Por que eu estou fazendo esse esclarecimento? Porque este tipo de prova, em que as fontes são pessoais, pessoas, e depois nós vamos ver que no processo penal há uma, vamos chamar assim, uma distinção terminológica. Eu digo que a testemunha presta depoimento, a vítima do crime ela é ouvida em juízo e o acusado é interrogado. Então, embora eu utilize expressões diferentes, depoimento, declarações, interrogatório, substancialmente nós estamos tratando do quê? De pessoas. E pessoas se comunicam como, em regra? Falando, perguntando e respondendo.
toda vez que eu tenho uma prova que a fonte, nós chamamos de fonte pessoal, é uma pessoa, esta prova ela é uma prova constituenda. Constituenda por quê? Porque como prova, ela se constitui se e quando houver um processo. O Davi testemunhou o atropelamento, mas a prova, o meio de prova, depoimento da testemunha, só vai existir, só vai se constituir se houver um processo, se o Davi comparecer e prestar o seu depoimento. Deu para entender até aqui? Tudo bem? A segunda categoria de fontes de prova são as fontes de prova chamadas reais. Reais no sentido latino da palavra res, no sentido de coisa. Não tiveram direitos reais ainda em direito civil, né? Vocês? Mas sabem as divisões do direito civil, né? Direito das obrigações, direito de família, direito de sucessão, direito das coisas ou direitos reais. Estou tratando de coisas, né? Propriedade, etc. As fontes de provas reais são coisas. Pode ser o quê? Um contrato? Pode ser um recibo? Pode ser uma fotografia? Pode ser algum suporte informático, um celular, um pendrive, algo que tem conteúdo armazenado. Mas por que essa classificação é importante? Porque quando eu tenho uma fonte de prova real, nós dizemos que, diferente das fontes pessoais, que são constituendas, porque elas se constituem, se formam em juízo, as fontes de prova reais são fontes pré-constituídas, porque elas já existem como tal antes e fora do processo. Então, se eu sou acusado de um crime de evasão de divisas, eu mantenho dinheiro em contas correntes no exterior sem declarar às autoridades brasileiras. O contrato meu de abertura da conta num banco nas Ilhas Virgens Britânicas, ele já existe antes do processo. Se eu for acusado, o Ministério Público vai usar a cooperação jurídica internacional, vai oficiar lá para a autoridade central das Ilhas Virgens Britânicas, vai pedir que ela obtenha junto ao banco aquele meu contrato e mande para o Brasil. Mas veja, o contrato já está pronto e acabado. Eu não tenho que formar nada mais. Na fonte pessoal tinha que formar. O Davi tinha que ir em juízo, tinha que prestar declaração, tinha que responder perguntas e reperguntas. O meu contrato já está lá. Se alguém é acusado de pedofilia porque mantém imagens de criança ou de adolescente no computador da sua casa, praticando em cenas de práticas sexuais, o documento, aí no caso é um documento eletrônico, já existe antes do processo e fora do processo. Pode ser até que eu tenha que fazer uma perícia no computador, etc. Mas aquele documento já existe. Então, essa, para nós, e quando nós pensamos na instrução, né, é uma distinção muito importante. Muito importante porque o artigo 155 do Código de Processo Penal, nós vamos estudar depois, diz que o juiz formará a sua convicção pela livre apreciação das provas produzidas em contraditório. E é muito comum que nós façamos essa distinção, eu mesmo disse a vocês, no inquérito eu faço o ato de investigação, não é realizado em contraditório. No processo eu produzo provas em contraditório. Isto é válido e isto é a regra. Mas vejam que é diferente o comportamento do contraditório nas provas constituendas, em que eu tenho um contraditório forte, a prova vai ser produzida em contraditório, das provas pré-constituídas, que eu apenas vou pegar aquilo que já existe e vou levar ao processo para ser submetido ao contraditório. Não sei se estou sendo profundo demais, mas deu para entender a diferença entre produzir algo em contraditório, um contraditório forte, sem o que a prova não existe, sequer iria existir o depoimento do Davi, e
algo que já existe fora e antes do processo e que eu vou simplesmente, para usar uma linguagem aqui, juntar aquilo ao processo para ser depois valorado pelo juiz, para ser submetido ao contraditório. Né? E vejam vocês, como curioso, essa é uma noção elementar e que às vezes é esquecida, é olvidada e resolve uma série de problemas. Todo mundo agora já está discutindo, diante da CPI da Covid, né? Se o presidente, se ministro tal, se não sei quem pode ser processado, até criminalmente. E aí discute, bom, mas as provas da CPI valem ou não valem para um processo penal? Aqui é difícil responder e é fácil responder. É difícil responder se eu pensar numa lógica do tudo ou nada. Ou todas as provas valem, ou nenhuma prova vale. Mas se eu fizer essa distinção, fica fácil perceber. Ah, na CPI eles conseguiram lá todos os 50 e tantos e-mails que o presidente da Pfizer mandou para o presidente da República do Brasil. Isto é um documento. Isto é uma prova pré-constituída. Vale no processo? Vale no processo. É só eu pegar aquele documento que já existia antes da CPI, já existia antes do processo, juntar aquele documento no processo, né? E ele vai ser valorado num eventual processo penal. Agora, se eventualmente alguém prestou um depoimento na CPI, aquilo constituiu o depoimento dela na CPI. Mas aquela pessoa continua sendo uma fonte de prova para um eventual processo penal. Se eu quiser valorar de verdade aquilo que ela disse, eu tenho que fazer o quê? Se for, vamos imaginar, uma denúncia contra o presidente da República ou contra um ministro, eu, Ministério Público. Ou eu, Gustavo, fui contratado pela família de uma das vítimas de Manaus que morreu porque não havia suprimento de oxigênio e vamos imaginar que esteja provado que a presidência da República foi alertada, queria faltar oxigênio e não providenciou, então eu tenho aí uma responsabilidade comissiva por omissão, que responde pela morte daquela pessoa e o Procurador-Geral da República não denunciou. Eu, Gustavo, sou contratado pela vítima para promover uma ação penal privada subsidiária. Já viram as ações subsidiárias? Lembram disso? Tiveram penal parte geral já? Viram que a ação penal é pública ou privada, mas que na ação penal pública, se o Ministério Público, no prazo legal, não oferece a denúncia, abre oportunidade para a vítima para oferecer uma ação penal privada subsidiária. Bom, e o depoimento serve? Vou dizer, bom, eu apenas sei pela CPI, como saberia por um inquérito policial, que aquela pessoa tem conhecimentos relevantes para o processo. Da mesma forma como eu soube pelo boletim de ocorrência que o Davi tinha informações relevantes sobre o atropelamento. Ah, o que ela sabe pode ser prova no processo? Pode. Mas aí não basta submeter ao contraditório, eu vou ter que fazer o quê? Arrolar aquela pessoa como testemunha na minha denúncia. E aí ela vai prestar um depoimento em juízo. Aí eu estou constituindo em juízo aquela prova. Por quê? Porque daí não é mais um documento, não é mais uma coisa. Aí é uma pessoa que tem informação sobre o processo. Deu para entender a diferença? Pois não, Davi? Então, professor, eu fiquei com uma dúvida nisso e talvez nem seja exatamente porque eu queria perguntar na ótica do, digamos assim, tribunais de exceção, digamos assim, Tribunal de Nuremberg, julgamento de Eichmann. Eles pegaram vários, digamos assim, vários subsídios que foram dados pelos nazistas, mas que não estavam lá, pô. Ou porque já tinham sido condenados à morte, ou porque simplesmente eles não podiam vir para Israel, senão eles iam ser presos, entendeu? E aí, como é que funciona? E essa lógica serve, né, para tribunais de guerra em geral, né? Tá. Bom, vamos lá. Assim, o que eu estou falando vamos dizer assim, um processo standard, um processo padrão. Né? É claro que a gente acaba tendo variações, né? E depois essas coisas podem ir se sofisticando. Você não precisa nem pensar num tribunal de guerra. Vamos pensar, por exemplo, nos processos por criminalidade organizada e que as próprias testemunhas, por terem medo, dizem, eu não vou comparecer no tribunal. Né? Possibilidade de você ter aí, por exemplo, na Colômbia, eles tinham, na época,
que eles tinham os processos... Oh, meu Deus, fugiu o nome. Como é que era o grupo lá da Colômbia, que a Colômbia combatia o governo? FARC. Né? Tinha as testemunhas sem rosto. Elas iam lá depor, descaracterizadas. Né? Eu tenho daí mecanismos de compensação. Né? Hoje, os tribunais, há uma garantia nas convenções internacionais de direitos humanos que o acusado tem o direito de interrogar as testemunhas presentes nos tribunais e de fazer comparecer outras testemunhas que possam prestar esclarecimentos. Então, quando eu não posso fazer isso, os tribunais entendem, eu tenho aí um déficit de contraditório, como foi em Nuremberg, a pessoa não podia ir lá. Eu podia daí ter uma gravação do que ela falou antes e mandou, etc. Hoje se entende que esse déficit de contraditório, ele exige daí um reforço na prova para valoração. Então, aquela prova produzida sem que a pessoa esteja em juízo, etc., ela não vai poder ser a única prova ou a prova preponderante para a condenação. Entendeu? Na época do Tribunal de Tóquio e tal, veja, era uma época, de verdade, ele era um tribunal de exceção, né? Criado depois do fato, né? No caso, pelos vencedores, para julgar os vencidos. Claro, um tribunal criado por um organismo internacional, tentou-se assegurar o máximo de imparcialidade, etc. Aliás, veja, Davi, essa é a lógica do TPI, do Tribunal Penal Internacional. Exatamente, e não foi só. Nós tivemos o Tribunal de Nuremberg, também houve um tribunal em Tóquio, né? Mais recentemente eu tive o Tribunal da ex-Iugoslávia, o Tribunal de Ruanda, mas esses são tribunais criados depois do fato. Daí a ideia de criar um mecanismo permanente que vai ser anterior aos fatos para julgar esse tipo de crimes, crimes de guerra, crimes de agressão, crimes contra a humanidade e genocídio. Né? Então, a finalidade do TPI é tentar, vamos dizer assim, estabelecer regras, primeiro, a existência prévia de um órgão e regras prévias de crimes e processos. Da mesma forma como o Tribunal de Nuremberg, né, violou, entre aspas, uma legalidade penal. Você não tinha crimes internacionais, hoje você tem. Hoje o Estatuto de Roma prevê quais são esses crimes. Né? Então, talvez ele não seja o melhor exemplo, era uma situação excepcional que se apresentou e que tinha que ser resolvida. Né? E se você não pode ter o melhor, vamos tentar fazer o second best, era o que dava para fazer. Melhor do que ser como Gaddafi, que matam ele depois que encontram, por mais bárbaro que tenha sido os crimes que ele praticou. Merecia um julgamento. Qualquer um merece um julgamento justo, até os culpados. O direito ao julgamento justo não é uma prerrogativa dos inocentes. Aliás, é o julgamento justo que legitima também a condenação dos culpados. Parece uma lógica muito, muito clara do sistema. Deixa eu ver aqui, tem aqui alguma... Sim, o Luiz Fernando está dizendo, usou muito mais documentos, né? E também usou, essa é uma outra característica, né? De uma maneira geral, todas as provas usam inferências, mas usou muito prova indiciária, né? Assim, o que é a prova indiciária? A prova indiciária é uma prova que não demonstra exatamente o fato que eu estou investigando, mas que demonstra um fato que normalmente está relacionado com aquele fato, né? Se eu puder dizer, se ocorrer A, normalmente também ocorre B, e eu quero investigar o fato B, eu não consigo provar nem que B existiu, nem que B não existiu. Mas eu provo que A existiu, e quando normalmente ocorre A, também ocorre B, A é um indício de B. Eu quero provar quem matou a vítima, quem foi o autor da facada. Não tinha nenhuma testemunha presencial na casa, mas o segurança viu um fulano saindo da casa com uma faca na mão. Eu vou dizer, que depois se apurou por exame de DNA que era a arma do crime. Então, eu vou dizer, eu não sei quem deu a facada, mas se alguém é encontrado com o instrumento do crime logo depois do crime, normalmente ele é o autor do crime. Necessariamente, obrigatoriamente ele é o autor do crime? Não. Podia ser alguém que estivesse passando ali na rua, viu a faca caída, que o assassino jogou a faca ali e pegou a faca.
Se fosse uma novela, normalmente ia ser isso que aconteceu, né? Aí o bonzinho ia ser preso porque estava com a faca, aí toda a novela ia ser para ele provar que ele pegou a faca, que não era ele, etc. Então, posso condenar alguém com base em provas indiciárias, né? Isso é possível. Tem toda uma atividade de valoração da prova. Mas, por hora, para nós pensarmos na instrução, né, o importante é ter essa noção. E imaginar que um processo, para ele ser um processo minimamente garantista, e não adianta nada a gente estudar juiz natural, vedação de tribunal de exceção, contraditório, ampla defesa, publicidade, motivação, etc., para se puder chegar no momento central, que é a decisão sobre juízo de fato, escondido num livre convencimento, o juiz puder dizer o que ele quiser. Estou convencido que sim, estou convencido que não. Por quê? Porque sim ou porque não. Puder usar métodos irracionais de valoração da prova. Então, o vazio legal deixado pelo livre convencimento, o livre convencimento simplesmente diz, o juiz é livre para valorar a prova. Livre do quê? Vocês lembram de teoria geral do processo, quando estudaram os sistemas de valoração da prova? Lembram do chamado sistema da prova legal? Que o legislador pré-estabelecia determinados valores para certos meios de prova? Então, ali o juiz não estava livre, o juiz estava preso, vinculado àqueles valores, àquela aritmética probatória que a lei estabelecia. A Revolução Francesa acaba com a prova tarifada, acaba com o juiz profissional, institui o júri e aí traz o livre convencimento. Então, o livre convencimento só significa algo negativo. O juiz está livre daquelas provas tarifadas, mas não coloca nada no lugar. Então, hoje, na minha interpretação, uma concepção racional das provas exige que esse vazio deixado pela liberdade que o legislador deu ao julgador seja preenchido por regras racionais de valoração. Quem trabalha com conhecimento é epistemologia. O processo deve ir buscar na epistemologia, na teoria do conhecimento, elementos para que esse vazio legal seja preenchido com a melhor técnica da teoria do conhecimento. Né? Então, quando nós falamos, o sistema hoje é de uma persuasão racional, isso é muito mais do que dizer o jurado decide sem motivar, então o dele é íntima convicção, e o juiz tem que motivar, isso é persuasão racional. Persuasão racional é motivar de acordo com regras racionais. Se o conhecimento, quando eu preciso de ampliação do convencimento, se forma por meio da indução, se a indução deve levar em conta o suporte que uma prova dá a uma determinada afirmação, se eu vou decidir ainda que no campo de probabilidades, mas eu tenho como verificar que uma hipótese é mais provável que a outra, isso é uma valoração racional. Não é racional, a valoração racional pressupõe uma valoração que pode ser justificada. Não sei se eu já contei essa história para vocês, a minha tese do concurso de titular é sobre epistemologia judiciária e prova penal. E quando eu estava lendo os vários estudos, eu me deparei com um estudo de uma universidade do Reino Unido. Um professor de psicologia fez o seguinte experimento. Ele pegou os alunos e narrou uma história de um crime com um provável autor. Dividiu a classe em 2 grupos e deu exatamente a mesma história para os 2 grupos. Era uma história, uma bola meio dividida. Claro que não era uma hipótese que claramente o fulano era culpado ou que, obviamente, ele era inocente. Uma bola meio dividida. E aí perguntou para o grupo se eles fossem jurados, diante daquela história e daquelas provas que o caso narrava, se ele condenaria ou se ele absolveria aquele acusado. Exatamente a mesma história foi dada para os 2 grupos. Com uma diferença. Ele forneceu a foto do suspeito, do pretenso criminoso para os 2 grupos. Num caso era uma pessoa feia, no outro caso era um suspeito bonito. Essa era a única diferença. No caso do bonitão, 3/4 consideraram que ele era inocente e 1/4 considerou que ele era culpado. No caso do feio, 3/4 consideraram que o feio era culpado e 1/4 considerou que o feio era inocente. Então, veja, no final do dia,
Posso justificar? Posso. Como é que eu acho que pessoa bonita não comete crime, eu acho que pessoa feia comete crime. Então, o problema do livre convencimento não é justificar. Você acha que ele é culpado? Acho. Por quê? Porque ele foi preso com a camisa do Corinthians, para mim todo corintiano é criminoso. Eu justifiquei. Não justifiquei? Professor, por que eu tirei 8? Porque quando eu pego as provas, eu faço 5 quadrados no chão da minha sala, num eu escrevo 10, 9, 8, 7, 6, joguei as provas para cima, sua prova caiu no 8. Por isso que você tirou 8. Justifiquei. O problema é que essa justificação tem que ser uma justificação racional. Então, a atividade de instrução vai até esse ponto, de toda a produção da prova. E aí, quando eu já tenho a alegação da acusação e a alegação da defesa, primeira fase. Produção da prova pela acusação, produção da prova pela defesa. Instrução. Eu chego no momento final do processo, que é o momento da sentença, que é a hora que o juiz vai ter que decidir. Tanto as questões de fato, fazendo essa valoração da prova, quanto as questões de direito. A hora que ele define os fatos como se passaram, estamos trabalhando com direito penal, tipicidade estrita, ele vai ter que fazer a subsunção da norma àqueles fatos. Está provado que matou alguém, que crime que é? Você vai falar, não sei, só matou alguém, é homicídio. Bom, mas matou alguém porque ele queria matar, é homicídio com dolo direto. Matou alguém porque ele assumiu o risco de produzir o resultado, é homicídio com dolo eventual. Matou alguém porque ele foi descuidado como médico no procedimento cirúrgico que ele realizou, é homicídio culposo. Matou alguém porque ele estava dirigindo o carro e atropelou a vítima em cima da calçada, é homicídio culposo de trânsito. Então, eu reconstruo os fatos na sentença, valorando a prova, e se o resultado é incerto, eu já aplico o ônus da prova e a sentença é absolutória. Acabou meu problema, ok? Se eu entendo que os fatos da acusação estão provados, aí eu tenho que fazer a segunda etapa desse processo, que é aplicar a norma àqueles fatos. Então, na sentença é o momento em que o juiz vai decidir tanto as questões de direito quanto as questões de fato. E se a conclusão das questões de fato for que a hipótese acusatória do Ministério Público ou do querelante está demonstrada, aí ele passa para as questões de direito de, primeiro, verificar qual a norma é adequada para aqueles fatos e, segundo, fazer a subsunção da norma naqueles fatos. É claro que se neste caso a sentença foi condenatória, depois ele vai ter uma etapa adicional, que é a etapa da dosimetria da pena, de fixação daquela pena. Deu para entender essas questões até aqui? Tudo bem? Então, veja, nesta decisão que o juiz profere na sentença sobre o juízo de fato, sobre o juízo de fato, ele não pode decidir por qualquer critério. Ele tem que decidir com base em critérios racionais. Mas vejam como nem sempre isso ocorre. Enquanto eu falava aqui do bonitão e do feioso, todo mundo deu risada, pelo menos os que estavam com a câmera ligada. Mas é fácil perceber que no dia a dia, se eu tiver 3 jovens com uma certa porção de droga e forem parados pela polícia, que crime que é? A resposta é, depende. Depende. Se esses 3 jovens estiver num bairro da periferia, de chinelo de dedo, short, sem camisa, eles são traficantes. Se esses 3 jovens estiverem andando num carro importado, com a roupinha da Gucci, com não sei o quê, eles são usuários de droga que só estão indo para balada, se divertir um pouquinho, porque, afinal de contas, ninguém aguenta a Covid, ficar preso dentro de casa esse tempo todo, uma hora a gente precisa dar uma relaxada, né? Vejam que não é muito diferente do exemplo do feio e do bonito. Então, por isso que, para evitar esse tipo de coisa, nós não podemos defender que a finalidade da prova seja um mero convencimento subjetivo do julgador. Porque senão o juiz nunca erra. Ele diz, eu me convenci assim. Eu não erro quando eu dou 8. Se meu critério era a prova caiu no quadrado 8, eu dou 8, eu não errei. Eu erraria se a prova caísse no quadrado 7, eu desse 8. Aí eu estava errado, de acordo com aquele meu critério.
O juiz honesto consigo mesmo nunca erra se eu disser que a finalidade da prova é convencer alguém. Não que eu, Gustavo, como advogada, a Júlia, se um dia for ser do Ministério Público, nós não vamos querer convencer o juiz para ganhar a nossa causa. Esse é o nosso papel como representante da parte. Mas o sistema processual penal não pode ser moldado para a prova ser só um instrumento de persuasão do juiz, porque eu posso persuadir no erro. Eu posso usar argumentos que são bons, que são persuasivos, mas que são equivocados. Então, a finalidade da prova é estabelecer uma relação não entre prova e convencimento, mas entre prova e aquela hipótese. Esta prova suporta aquela hipótese? Essa prova confirma a hipótese acusatória ou não? E mais, depois nós vamos ver mais para frente, é preciso que eu tenha um standard de prova, tenha um nível de suporte probatório que eu diga, atingido esse nível, a hipótese está aprovada e o juiz pode trabalhar com aquilo. E hoje se costuma usar, por uma importação de jurisprudência norte-americana, a ideia da prova além da dúvida razoável, o que, com todo respeito, é só um clichê para o juiz continuar fazendo o que quiser. Se eu pedir para todos vocês aí, tirem uma folha de caderno ou me mandem um e-mail dizendo o que é dúvida razoável, provavelmente vai vir algo tão vago quanto dúvida razoável. Ou como uma parte da jurisprudência americana dizia, a dúvida razoável é aquela que se tem uma razão para duvidar. Fácil, você faz uma tautologia e definiu. Então, esse é um problema. Deixa eu ver aqui, o Mike, infelizmente, porém, a justificativa, mesmo que baseada, pode ser... Sim, é isso, Mike, é isso que eu estava dizendo. Mas, se nós adotamos um modelo racional em que não visa defender, incorporar, e você usou a palavra etimologicamente correta, o pré-conceito, o conceito prévio que alguém tem, mas que permita verificar o suporte que a prova dá à hipótese, isso permite um controle intersubjetivo. Isso permite que o tribunal diga, deixa eu ver se essa pessoa acertou ou errou. Mas, lamentavelmente, os nossos tribunais têm sido muito lenientes com motivações fracas ou insuficientes, quando deveriam exigir uma motivação forte. E por que eles se contentam com uma motivação insuficiente? Muitas vezes porque, ainda que implicitamente, eles acham que a finalidade da prova é convencer o juiz. Então, se aquele fulano era o juiz e ele se convenceu, ele condenou por quê? Porque sim, porque ele se convenceu. Não tem muita gente como a gente justificar questões intuitivas. Tem como eu justificar questões racionais. Intuitivamente, se eu tiver um risco aqui na parede da minha casa e meus 2 filhos pequenos olharem para mim, eu falar, quem riscou a parede? O menor fala que foi o maior fala que foi o menor. Aí o menor dá aquela risadinha assim com o canto da boca e olha para cima e fala, foi você. Quando você dá essa risadinha, eu sei que você está mentindo. Bom, tudo bem que eu use isso para deixar um dos dois 10 minutos sem iPad. Mas uma coisa é você deixar seu filho 10 minutos sem iPad, outra coisa é você mandar alguém para a cadeia por 10 anos. Não basta isso. Era necessário mais. Eu tinha pulado uma pergunta aqui. Beatriz, professor, provas periciais determinadas e produzidas durante o processo são provas constituendas? Beatriz, as provas periciais, elas são provas constituendas, tá? No sentido de que a perícia não existe antes e fora do processo. Embora, muitas vezes, o objeto da perícia vá ser uma fonte real. E, nesse caso, a fonte real pode, às vezes, até ser o próprio corpo de uma pessoa. Eu estou investigando um crime de estupro, eu preciso saber se há sinais de violência na vítima. A vítima vai ser submetida a uma perícia. Eu quero identificar quem é o autor do crime e eu achei o projétil no corpo da vítima. E foi feita uma busca e apreensão na casa do suspeito e foi encontrada uma arma de fogo de um calibre compatível. Eu vou fazer um exame balístico para verificar se é possível afirmar que aquele projétil saiu da arma daquela pessoa. Então, as provas periciais, elas se constituem num exame sobre algo para extrair uma conclusão que é necessário ter conhecimentos técnicos, científicos, artísticos, dos quais o juiz não dispõe, e por isso ele chama o perito, que é um auxiliar do juízo,
Esse perito, depois de fazer esse exame, vai elaborar um laudo escrito, e hoje o Código de Processo Penal prevê que eu também posso chamar o perito para que ele preste esclarecimentos orais em juízo. Portanto, a prova pericial como um todo, ela se constitui no processo. Às vezes, e não sei se esse era o objeto da sua pergunta, Beatriz, às vezes há certas perícias que, pela característica da coisa a ser examinada, elas são realizadas inteiramente na fase do... Inteiramente não, mas preponderantemente na fase do inquérito policial. Por exemplo, um exame necroscópico. Se eu tenho um homicídio, se enterrar o cadáver, não dá para eu ficar esperando começar o processo penal, ter denúncia, para daí eu fazer a perícia. Mas daí eu já realizo essa perícia na fase do inquérito, né? E depois aquele laudo que já existe no inquérito vai ser transmitido para o processo depois e vai ser valorado. Tá bom? Deixa eu ver aqui se eu esqueci alguma coisa. Mike, infelizmente... Beatriz... não, Mike, eu concordo com você. Né? O preconceito, assim, por isso existem várias formas de combater isso. Uma delas é pela educação, mas a outra é por uma abertura democrática desses órgãos. Né? Se a sociedade é plural, se a sociedade tem pessoas das mais diferentes crenças, religiões, opções sexuais, diferenças culturais, etc., o normal é que o Poder Judiciário, né, espelhe essa diversidade social. Né? Agora, enquanto as nossas faculdades, ou as principais faculdades, eram acessíveis só à elite, o Poder Judiciário era composto por essa elite, e essa elite espelhava os preconceitos da elite, e usava o direito penal como um instrumento de controle social, para que a elite continuasse sendo elite, e quem não era elite fosse os destinatários preferenciais da norma penal. Isso é bastante óbvio que as coisas funcionavam assim, infelizmente. Deixa eu ver, o Arthur pergunta. Tinha mandado... Então... Isso, Arthur. A ideia é essa. Na verdade, eu não diria que as fontes de prova reais, né, que elas se constituem em juízo. As fontes reais, elas existem anteriormente fora do processo. Tanto que, se eu não precisar fazer uma perícia, ela é pré-constituída, eu só vou submetê-la ao contraditório, eu não vou constituí-la em contraditório. Mas a perícia, e foi respondendo a pergunta da Beatriz, sempre que possível, ela deve ser feita em contraditório. Aí nós temos um problema, e aquilo que eu falei, talvez isso seja a razão da sua pergunta, nós já estamos aprofundando um pouco o tema probatório, mas não tem nenhum problema, é que há certos casos em que, porque as fontes de prova, isso pode valer para as fontes de prova reais, são perecíveis, podem não ser possível de ser submetida a uma prova no futuro, eu acabo tendo que antecipar a produção dessa prova. Como isso pode acontecer com as fontes pessoais também. Né? Você imagine que eu tenho uma testemunha que foi vítima de um crime e ela esteja muito mal de saúde, prestes a morrer. Não dá para eu esperar ter denúncia contraditória. O Código prevê uma possibilidade de uma produção antecipada de prova. Eu posso antecipar o contraditório e produzir aquela prova desde então. Tá bom? Tudo bem? Ok. Bom, então vamos lá. Na sentença, o juiz valora as provas, né? Estabelece a sua premissa fática e depois faz a subsunção da norma àqueles fatos. Toda essa atividade do juiz deve ser justificada. Né? E veja que, se nós levássemos a sério o dever de motivar no juízo de fato, no juízo de direito, isso é talvez menos complicado, embora muitas vezes os juízes não cumpram todas as etapas na fundamentação do juízo de direito. Mas no juízo de fato, se eu sei que eu tenho que justificar as minhas escolhas para alguém que vai verificar depois se elas são certas ou erradas,
eu tendo a escolher métodos para decisão que sejam racionais, porque daí são critérios divididos por toda a sociedade. Né? Tanto que vamos pegar aquele nosso exemplo. O juiz não confessa na sentença, embora ele tenha aquele preconceito, que ele acha que é tráfico de drogas porque é o jovem pobre da periferia e negro. Pode até pensar assim, mas ele não vai colocar isso na sentença, porque ele vai dizer, pô, isso aqui ninguém vai aceitar. Isso é uma motivação preconceituosa, é uma generalização espúria. Então ele vai dar um outro jeito de dizer que a palavra dos policiais tem força, que não sei o que e tal. Ele não confessa aquilo. Né? O jurado decide pelo que ele quiser, porque ele põe um papelzinho lá, sim ou não. Mas embora a etapa da justificação seja uma etapa posterior, se eu sei que eu tenho que justificar, eu vou adotar critérios já racionais para decidir anteriormente. Né? Se eu sei que vocês vão poder pedir vista de prova, eu não vou fazer simplesmente eu jogo a prova para cima, eu vou fazer um gabarito, eu vou disponibilizar o gabarito depois da prova, eu vou dizer a questão 1, a resposta esperada era essa, com fundamento vale tanto, sem o fundamento vale não sei quanto. Tal solução não é a que eu considero correta, mas como tem gente na doutrina que defende, também seria aceito. Por quê? Porque eu estou dando métodos que podem, eu estou dando critérios que podem ser verificados depois e que eu posso justificar a nota. Ah, professor, por que você deu meio certo aqui? Ó, porque está vendo o gabarito, ó, você não falou desse aspecto aqui. Isso aqui era metade, a outra ponta era outra metade. Como você só falou da primeira parte, valia 2, você tirou 1. Eu consigo justificar. Né? Se eu adotar qualquer outro critério, qual é o seu critério? Ah, é quem prestava mais atenção na aula. Poxa, meio difícil, né? Porque eu posso estar com a câmera ligada e estar lá olhando com o modo avião, e o outro pode estar com a câmera desligada e estar lá super atento, anotando tudo. Pode ser. Então, se eu sei que eu tenho que justificar, eu vou procurar adotar já um método para decidir racional, porque isso permite uma justificação mais fácil. Não, Luiz Fernando, eu vi essa condenação falando alguma coisa sobre a raça do réu, e às vezes isso acontece, mas é a minoria da minoria da minoria, né? Não que elas não sejam, de fato, fundamentadas nisso, mas dos que vão lá e explicitam e colocam isso na sentença, realmente é uma minoria. E é absolutamente reprovável que uma condenação se baseie nisso. Né? Aliás, a própria psicologia comportamental, e aí é legal para a gente ver livro, ler livro. Se a pessoa cruzou o braço, ela está numa atitude hostil. Se ela não olha nos olhos, ela está mentindo. Mas, primeiro, nós não temos formação, nós, que eu falo é quem é da área jurídica. E mesmo no campo da psicologia, né, há quem conteste esse tipo de coisa. Né? A gente vê, pela experiência, às vezes pessoa que vai lá e já é milésima vez que vai no fórum e mente descaradamente com aquele ar de sobriedade, sem pestanejar, falando bonito, e aquela pessoa que vai para dizer a verdade, mas que só por estar num ambiente forense, etc., algo meio hostil, assim, juiz com um linguajar próprio, que ela não domina, não sabe se vai chamar a juíza de meritíssima ou meretríssima, tal, e fica nervosa, gagueja e se enrola toda. Então, não é exatamente um critério que a gente vai legal para você assistir seriado na televisão, quando o cara está escolhendo o jurado, tal, mas na vida real, para você condenar alguém ou não, por isso é muito mais complicado. Né? Vocês sabem que quando o juiz decide, se ele estiver na dúvida sobre a matéria de fato, ele deve absolver, né? Aplicar um indúbio pro réu. E na fundamentação, ao meu ver, é preciso combater algo em relação à dosimetria da pena. É muito comum se falar, e vocês já devem ter ouvido dizer isso, que o juiz criminal é um exemplo de discricionariedade na aplicação da pena. Um momento de discricionariedade judicial seria a aplicação da pena. Em termos, né, discricionariedade aí não pode ser confundido com arbitrariedade. Vocês devem ter visto, quando estudaram dosimetria da pena, né, o nosso legislador estabelece um processo trifásico. Lembram-se disso? Primeira etapa, eu levo em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59.
culpabilidade, antecedentes, personalidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima. Então, o crime tem lá limites mínimos e máximos. Dentro dos limites mínimos e máximos, ele fixa a pena base levando em conta esses 9 critérios. Depois, na segunda fase, o Código tem um rol de circunstâncias agravantes e circunstâncias atenuantes. Ainda dentro dos limites mínimos e máximos, o juiz pode aumentar a pena base se tiver circunstância agravante ou reduzir a pena base se tiver circunstância atenuante. E na terceira e última fase, irão incidir causas de aumento e de diminuição de pena. Causas de aumento e diminuição de pena, aí pode ultrapassar o máximo combinado, se for uma causa de aumento, ou pode a pena ficar abaixo do mínimo combinado, se for uma causa de diminuição. Então, vejam que este é um processo de dosimetria da pena extremamente regrado. O juiz estabelece etapas e, dentro de cada etapa, ele estabelece quais os critérios que devem ser levados em conta pelo julgador. Então, a dosimetria da pena está longe de ser algo discricionário, muito longe. Há uma certa margem de discricionariedade, porque o juiz não diz, nós não temos um sistema tabelar que ele diga, se a culpabilidade for grave, aumente mais 3 meses e 2 dias. Se eu não sei o quê. Então, o juiz tem uma certa liberdade para escolher o quanto ele vai aumentar ou vai diminuir diante de cada um desses fatores. Mas isso não significa que ele possa fazer o que ele quiser, que ele possa criar fatores não previstos em lei, que ele possa violar o procedimento trifásico e assim por diante. Deu para entender? Tudo bem? Ok. Só lembrando vocês que, portanto, na hora que o juiz decide, né, temos aí na estrutura do processo o momento final, estamos pensando na tutela condenatória, e se o processo penal é um processo que há uma imputação, isto é, uma atribuição de um crime a alguém, o resultado final do processo vai ser, está provado que ela cometeu o crime, condena e aplica pena, ou não está provado que ela cometeu o crime, absolvo. Na verdade, quando o juiz absolve, ele faz nada mais, nada menos do que manter o estado de inocência daquela pessoa. A absolvição não muda nada. A pessoa entra inocente no processo e sai inocente. Continua inocente. O que muda é a condenação. A Constituição nos assegura um estado inicial de inocência. Todos nós somos inocentes e livres. E quando somos submetidos a um devido processo legal, ao final podemos ser condenados e sermos privados temporariamente da nossa liberdade. Então, quem muda o status do indivíduo é a condenação, não é a absolvição. Mas vocês devem se lembrar que nós temos 2 espécies de sanção penal, pena e medida de segurança, lembram-se disso? Pena aplicada aos imputáveis e medida de segurança aplicável aos inimputáveis, quando essa inimputabilidade decorre de doença mental, desenvolvimento mental retardado ou incompleto. Não inimputabilidade por menoridade, aí nós saímos para um esquema de ato infracional de adolescente. Né? Por uma questão técnica, e como eu considero que a imputabilidade é elemento da culpabilidade, se a pessoa é inimputável, a sentença não é condenatória, ela é absolutória. Mas é o que nós chamamos de uma sentença absolutória imprópria. Por que imprópria? Porque a pessoa vai ser absolvida, mas vai ser submetida a uma medida de segurança. Né? Se um imputável é absolvido, ele é absolvido e continua livre, leve e solto como estava antes do processo. Se um inimputável é absolvido, em razão da inimputabilidade, ele sai dali e vai para o hospital psiquiátrico. Ele está absolvido, pero não mútuo. Né? Ele está absolvido, mas submetido a uma medida de segurança. Tá certo? Depois desses resultados da sentença, a gente poderia falar agora das penas, mas vamos só dar um salto e depois a gente chega nas penas. Eu teria aí uma 6ª etapa, que é a etapa da impugnação da sentença. E aqui vejam que mais do que dizer os países normalmente têm um sistema recursal. As sentenças normalmente são apeláveis. Né? A apelação é um recurso tradicional que tem esse nome em quase todos os países e é o recurso cabível contra o ato final do processo chamado sentença. Ok?
Mas as convenções internacionais de direitos humanos, e notadamente a Convenção Americana de Direitos Humanos, e que o Supremo Tribunal Federal já disse que tem um status supralegal, portanto está acima de todas as leis, estabelece na letra H do artigo 8.2 que toda pessoa condenada por um crime tem direito de recorrer para um tribunal superior. Então, mais do que uma técnica processual, o direito ao recurso é uma garantia fundamental. É até curioso que a nossa Constituição, nós falamos isso, né, já quando estudamos os recursos, ela é muito rica em princípios, mas não tem lá, ela segura contraditória, ampla defesa, publicidade, duplo grau, prazo razoável, motivação, etc., mas não tem lá um direito ao recurso na nossa Constituição. Mas se nós fizermos a integração da Constituição com a Convenção Americana de Direitos Humanos, esse direito ao recurso está lá. E mais, esse recurso da sentença condenatória, ele tem que possibilitar o reexame tanto das questões de fato, valoração da prova, quanto das questões de direito. Né? Adequação da interpretação da norma e subsunção daqueles fatos a uma norma. Digo isso porque vocês sabem que no nosso sistema brasileiro nós temos recurso especial extraordinário. Acho que mesmo quem não tenha estudado isso ainda em processos tem uma noção. Recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Não sei se sabem, esses recursos não permitem a revaloração de prova. Estes não são recursos para dizer, atirou pela frente, atirou pelas costas, estava em legítima defesa ou não estava em legítima defesa? O álibi está comprovado ou não? Eles são recursos para resolver questões de direito, eminentemente de direito. Né? Recurso extraordinário, basicamente, violações da Constituição, e o recurso especial, violação da lei federal. Recurso extraordinário, porque é o papel do Supremo ser o guardião da Constituição, então nenhum tribunal pode decidir contrariando, violando a Constituição, o Supremo está lá para garantir a Constituição, e o recurso especial, não só para garantir a observância das regras de direito infraconstitucional, mas mais, ele tem uma função relevantíssima nos estados federados, onde eu tenho justiças estaduais e que aplicam aquela mesma norma, que é garantir a uniformidade de interpretação daquela norma. Mas esses dois recursos, recurso especial e recurso extraordinário, eles não têm no processo penal, assim como no processo civil, uma função de serem meios de revisão da sentença, dessa revisão ampla de fato e de direito. A finalidade deles é outra. E hoje, com o novo Código de Processo Civil, é muito mais uma finalidade de fixar uma correta interpretação, não só daquele caso, mas para casos futuros, servir de um precedente, do que propriamente de fazer justiça naquele caso concreto. Não sei se eu fui claro, se deu para entender. Tudo bem? Eu, advogado, Gustavo Badaró, quando eu entro com recurso extraordinário para o meu cliente, eu quero ganhar a minha causa. Eu quero que o meu cliente que estava condenado seja absolvido. Mas quando o Supremo Tribunal Federal julga, ele não está preocupado para falar a decisão que determinou que o José comece a cumprir pena depois da sentença ou depois do acórdão do Tribunal de Justiça, ela viola a presunção de inocência do José, portanto, o José deve ficar em liberdade. Isso é o que eu, advogado do José, estou querendo. Mas o Supremo Tribunal Federal está querendo dizer o quê? Até quando vale a presunção de inocência? Para o José, não, para toda e qualquer pessoa. Para quem quer que seja. Eu estou preocupado em aplicar o direito ao meu cliente. O tribunal está preocupado em fixar um precedente para todos os casos iguais àquele. Ok? Tudo bem? Portanto, eu tenho nos tribunais, quando julgam a apelação, deixando de lado agora um pouco o Supremo e STJ, esta finalidade de controlar o erro ou acerto daquela sentença. Por isso, vejam o quão importante é a fundamentação. É a fundamentação da sentença onde o juiz explicita as suas razões de decidir, as questões de fato, as suas razões de decidir das questões de direito, que vai possibilitar depois, primeiro, as partes impugnarem aquela sentença, para dizer se o juiz decidiu certo ou errado. Né? Se o juiz for lá e decidir dizer o seguinte, ó,
Os 2 carros bateram no cruzamento, não tinha semáforo. A culpa é da condutora do carro 2. Por quê? Bom, porque ela é mulher e toda mulher é barbeira. Você diz, não, pera lá, isso assim está errado. Isso é uma generalização espúria, não tem nenhuma comprovação científica, aliás, ao contrário. Se for pegar normas atuariais de companhias de seguro, normalmente, quando eles fazem perfil, o seguro da mulher é mais barato, porque a mulher bate menos, etc. e tal, é mais cuidadosa. Então, se a sua premissa foi essa, o tribunal vai ter que dizer, sua sentença está errada, eu vou reformar a sua sentença. Então, esta é a finalidade do duplo grau. Essa é a finalidade de eu ter uma apelação da sentença. Permitir esse controle. O mesmo vale para as questões de direito. Se o tribunal entender que uma determinada situação se caracteriza crime tentado, porque a pessoa ainda não tinha posse mansa e pacífica da coisa subtraída, mas o tribunal entender que sim, que ela já tinha, porque afinal ela já estava fora do supermercado, na rua, ainda que algum segurança estivesse correndo atrás dela, tal, ela só foi pega tanto tempo depois, também vai corrigir. Vai falar, não, se ela já tinha saído do supermercado, já tinha pego a coisa, estava correndo, etc., isso é um homicídio, isso é um furto consumado, isso não é um furto tentado. Então, através do recurso, o tribunal corrige tanto questões de fato quanto questões de direito. Excepcionalmente, vocês vão ver até aí no slide, não sei se vocês conhecem essas expressões, erro em judicando, erro em procedendo. Já ouviram falar disso? Então, o que é isso? Há situações, vou tentar explicar e acho que é fácil de entender. Há situações que o próprio tribunal corrige a sentença, ele substitui a sentença. Se eu avalio mal uma prova e condenei o réu, e o tribunal entende que ele é inocente, o que o tribunal faz? Ele corrige esse erro de julgamento. Eu, juiz, julguei mal. Então, ele já profere um acórdão absolutório. Se eu condenei alguém, mas fixei uma pena alta, por critérios que não estão na lei, o tribunal vai dizer, a condenação está certa, mas essa pena está errada. Substituo a pena de 18 anos por uma pena de 9 anos. Por quê? Porque eu errei no meu julgamento. Os chamados erros em procedendo normalmente ocorrem quando eu tenho um erro não no julgamento final, mas no procedimento, no processamento do recurso. Aí, normalmente, eu vou alegar uma nulidade para o tribunal, e quando o tribunal reconhece essa nulidade, ele não vai alterar a sentença, ele vai anular o processo do momento em que teve aquele vício, para daí o processo continuar de novo. Então, só para vocês entenderem que nem sempre o resultado do julgamento da apelação vai ser só mudar o conteúdo da sentença. Então, vamos dar um exemplo. Eu requeri que o juiz fizesse uma perícia em primeiro grau. Ele indeferiu porque falou, essa prova era irrelevante. Aí eu apelo e falo para o tribunal, isso cerceou o meu direito à prova, eu tinha sim direito àquela perícia. Se o tribunal entender que o juiz errou e que eu tinha direito à perícia, o que ele vai fazer? Vai anular o processo em primeiro grau, mandar voltar para realizar aquela perícia para o processo continuar. Deu para entender? Tudo bem? Ok. Então, nós vimos que há uma acusação e uma resposta a essa acusação, são fases argumentativas. Depois, há uma etapa probatória. Acusação e defesa têm direito à prova para produzir meios de prova que visem a corroborar a afirmação da acusação, a afirmação da defesa, ou para refutar a afirmação da parte contrária. Concluída a instrução, vem a fase de decisão na sentença. O juiz vai ver qual a afirmação de quem está comprovada ou não. Se estiver comprovada a hipótese acusatória, condena e aplica a pena, ou, excepcionalmente, a medida de segurança, se for inimputável. Se tiver provada a hipótese defensiva de inocência, absolve. Se o juiz tiver dúvida se está provado ou não, se os fatos estão, se a acusação é ou não verdadeira, aplica o indúbio pro réu e absolve. Desta sentença, nós temos uma etapa que não é obrigatória, porque só ocorre se a parte recorrer, mas normalmente no processo penal ocorre. Normalmente, se o Ministério Público pede a condenação, ele não se conforma com a absolvição e apela. Se o réu pede a absolvição, normalmente ele não se conforma com a condenação e apela. Em poucos casos, o réu é absolvido e o Ministério Público não recorre.
e também, em poucos casos, o réu é condenado e se conforma com aquela pena e também não recorre. Mas depois nós vimos que, proferida a sentença, nós temos essa fase, embora eventual, de verificação do erro ou acerto na sentença. Se a sentença for absolutória, se o que transitar em julgado for uma sentença absolutória, né, acabou essa estrutura do nosso processo penal. O réu entrou inocente, foi processado, foi absolvido, mantém o seu estado de inocência. Por outro lado, se a sentença for condenatória, aí nós temos uma última etapa dessa estrutura do processo, que é a etapa de execução da pena. Né? Execução da pena e, excepcionalmente, da medida de segurança no caso do inimputável. Aí nós temos a Lei de Execução Penal, que estabelece o regramento para a execução da pena. E não sei porquê, é a etapa, vamos dizer assim, menos estudada do processo penal. Se vocês forem pegar o que tem de manuais, livros, teses, monografias, etc., os temas da fase processual são os mais intensos. Depois vem, em menor escala, os temas da fase preliminar, da fase de investigação. E a execução penal tem muito pouca coisa escrita e pesquisada sobre execução penal. A finalidade é o cumprimento daquela sanção. Né? Mas isto se dá através de um conjunto de atividades, ora jurisdicionais, ora administrativas. Né? Se for pensar no que acontece no dia a dia da execução da pena, ela é uma atividade administrativa. O réu está lá no presídio, com o policial, com o diretor do presídio, com não sei o quê, e vai cumprir aquelas ordens, aquele regramento, que hora que ele acorda, que hora que ele tem banho de sol, que horas que ele almoça, que horas que ele janta, quais são as regras disciplinares do presídio, pode ter isso, não pode ter aquilo, tem um dia de visita, etc. Vocês já viram que nós temos 3 tipos de penas no direito penal. Lembram-se disso? Pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito e pena de multa. Cada uma dessas penas terá um tipo de execução diferente. A pena de multa, para pagar. Se a pessoa não pagar, essa multa é inscrita na dívida ativa e a pessoa vai sofrer uma execução. Os mesmos moldes que ela sofre uma execução civil. Alguém vai procurar bens no patrimônio dela, esses bens vão ser penhorados, depois vão ser leiloados e o dinheiro obtido serve para pagar a dívida. Nas penas restritivas de direito, né, a questão é mais complexa, porque a execução da pena, nesse ponto, até talvez a mais complexa. Porque na pena privativa de liberdade, ela não depende propriamente de um comportamento do acusado, condenado para ela ser cumprida. Você pega o fulano e coloca ele na cadeia. Claro que lá dentro ele vai poder ter bom ou mau comportamento, mas independentemente do comportamento dele, se eu falar, você vai ter que ficar 5 anos preso, pronto, ele está lá, 5 anos preso, queira ou não queira. Na pena restritiva de direito, normalmente ela implica um fazer daquela pessoa. Ela é condenada a uma pena privativa de liberdade, ela vai ser substituída por uma pena restritiva de direito, então vamos pensar numa prestação de serviço à comunidade. Bom, você sabe mexer em computador, Arthur? Sei. Bom, olha, então você vai prestar serviço à comunidade, eu tenho aqui esse orfanato, eu tenho aqui essa escola pública, eles estão lá precisando de um cara que saiba cuidar de informática lá, então, olha, 2 vezes por semana você vai lá e você vai ajudar o pessoal na área de informática da escola. Ah, tá bom, beleza. Ah, você, Davi, você é um bom carpinteiro, bom, então você vai lá na escola, vai ajudar a arrumar as carteiras, né? Vou procurar atividades compatíveis com as habilidades daquele condenado para ele fazer, mas ele tem que fazer. E se ele não for, se o Arthur não vai na escola para ajudar lá nos horários que ele tem que ir, se o Davi não vai lá consertar a carteira, e se o outro, que é um bom paisagista, não vai lá cuidar do jardim da praça? Então, aí o código prevê que se as penas forem cumpridas, ok, eu mando lá o local onde a pessoa presta serviço, manda um comprovante de que aquela pessoa está comparecendo naquele período direitinho, no final está extinta a pena. Se ela não cumpre, aí o código determina que a pena restritiva de direitos vai ser convertida
em pena privativa de liberdade. E aí ele vai cumprir na forma da pena privativa de liberdade. O tempo que resta, obviamente, né? Vocês sabem que a pena privativa de liberdade ela pode ser cumprida em 3 regimes distintos. Primeiro, ela pode ser pena de detenção ou reclusão, mas quanto à forma de cumprimento, ela pode ser cumprida no regime fechado, no regime semiaberto ou no regime aberto. Lembram-se disso? Mais ou menos? Lembra? Regime fechado, penitenciária. Né? Fica preso todo o tempo. Regime semiaberto, né? Ele fica preso, mas pode sair para trabalhar de dia e retorna no período noturno. E o regime aberto, em tese, era para ser cumprido nas chamadas casas de albergado, que praticamente não existem, né? E acaba sendo a pessoa fica em liberdade praticamente plena. As penas podem ter esses regimes iniciais, mas quando elas vão sendo cumpridas, a ideia é que elas sejam cumpridas de forma progressiva, isto é, do regime mais severo para o regime menos severo. Para que isso? Para que vá havendo uma gradual reinserção daquela pessoa na sociedade, um gradual contato daquela pessoa novamente com a sociedade, para quando ela sair não ser submetida a um choque, que muitas vezes é enorme. Né? Fico imaginando, claro, ainda que ele tenha noção, ele vê televisão, ele sabe, mas imaginem vocês alguém que esteja preso há 20 anos. Né? Quando ele foi para a prisão, né? Praticamente a internet era algo inicial, o celular era praticamente um telefone para você falar, e se você não habilitar essa pessoa para exercer uma função quando ela sair, né, ela estará praticamente fora da sociedade novamente, destinada a voltar a cometer crime. Aliás, a mim sempre chocou muito, principalmente nos casos de penas muito longas, que a reincidência seja um fator de agravamento da pena. Pode parecer absurdo o que eu estou falando, mas veja, se o Estado acredita que a pena tem alguma finalidade e que, portanto, ele tem capacidade de reeducar, reinserir, ressocializar qualquer re da vida aí, e por isso a lei assim determina, porque um juiz concluiu que a pessoa é culpada, o Estado se apodera de 10, de 15, de 20 anos da vida dessa pessoa. Fala, você vai ficar aqui comigo e eu vou privar você da sua liberdade porque eu preciso te reeducar, eu preciso te ressocializar. Você entrou aqui uma pessoa ruim e depois desse tempo todo eu, Estado, vou fazer com que você, cumprindo a pena, se torne uma pessoa melhor. Ela sai e comete um crime. É só ela que falhou? É só ela que está errada? O Estado não tem nenhuma responsabilidade nisso, depois de ter ficado 20 anos com a pessoa, se ela sai e comete um crime patrimonial de novo depois? É claro, vai ter situações que você vai falar, o cara é incorrigível, o cara é não sei o quê, ele é um vagabundo, ele nunca vai procurar um trabalho sério, ele sempre vai roubar. Não, pode ser que tenha. Mas também vai ter aquele cara que foi preso, saiu, fichado, procurou o emprego certo, não conseguiu, não tinha capacitação, não foi capacitado, não vai conseguir nenhum emprego. Tem um cara que vai dar emprego para ele, com certeza. O PCC vai falar, vem cá, já te protegi dentro da cadeia, agora eu vou te proteger aqui fora e você vai trabalhar para mim. Né? Mas, de qualquer forma, essa é a ideia. Toda execução penal, ela é de responsabilidade do juiz? Não. A maior parte da execução da pena ela é administrativa. Mas existem os incidentes da execução da pena, e esses incidentes aí são jurisdicionalizados, aí dependem de uma decisão judicial. Então, saída temporária, quem autoriza é o juiz. Progressão de regime, o fulano tem lá uma fração de pena que ele tem que cumprir no regime fechado para daí para o regime aberto. Quem decide é o juiz, se ele pode progredir, se ele não pode progredir. A comutação de pena, vem lá no fim do ano um decreto que permite reduzir a pena de quem já está há tanto tempo preso, cumpriu tanta fração da pena. É o juiz que vai dar a comutação da pena. Indulto mesmo, extinção da punibilidade pelo indulto, é o juiz que vai decidir o indulto. Regressão da pena, que pode acontecer, quem decide a regressão da pena é o juiz. Unificação da pena, quando a gente pensa numa execução civil de dinheiro,
Quantas execuções a pessoa pode ter contra ela? Várias. Tantas quantas forem as dívidas e as sentenças que ela não pagar e os cheques sem fundo que ela emitir. Quantas execuções da pena um condenado pode ter? Pelo menos ao mesmo tempo. Só uma. Então, o que acontece se começa a vir condenações novas contra aquela pessoa que já está cumprindo a pena? Eu tenho que ir unificando aquela pena que faltava com a condenação nova. E aí eu vou fazendo novos cálculos. Então, o fulano foi condenado a 6 anos. Estava lá cumprindo a pena. Já estava preso há 2. Aí vem uma nova condenação a 10 anos. O que eu vou fazer? Eu vou reunificar essa pena. Faltava ele cumprir 2, agora entrou uma condenação de 10, agora ele ainda tem mais 12 para cumprir. Aí ele cumpriu 1, faltava 11. Bom, aí vem mais uma condenação de 3. Bom, vai ficar faltando 14. E aí isso vai interferir nas frações para progressão de regime, regressão de regime e assim por diante. Tá bom? Medida de segurança, né? A Lei de Execução Penal prevê 2 espécies de medida de segurança, a de tratamento, de internação hospitalar e a de tratamento ambulatorial. Né? A internação hospitalar é a mais grave, né? 7 dias por semana, 24 horas por dia internado no hospital, de custódia e tratamento. E o tratamento ambulatorial é feito em regime de não internação. A Lei de Execução Penal, em relação às medidas de segurança, elas não têm prazo máximo, elas têm prazo mínimo. Porque, na verdade, a finalidade dela não é uma finalidade punitiva, é uma finalidade terapêutica. Então, não tem como você estabelecer o prazo máximo. Cumprido aquele prazo mínimo, eu passo a fazer exames, né, para verificar se o condenado tem ou não condição de... Condenado não, ele foi absolvido, absolução imprópria, mas se a pessoa sujeita à medida de segurança tem ou não condição de cessar aquela medida de segurança. Por uma criação jurisprudencial, tem se aplicado à medida de segurança aquela mesma ideia de progressão da pena. Né? Então, a pessoa por exemplo, praticou um homicídio. Às vezes tem uns homicídios que só pela forma de cometimento, tal. Essa semana eu fui procurado por uma mulher, um caso que teve até alguma repercussão. Era um filho dela, praticou um homicídio bárbaro contra uma mulher, uma criança, por um motivo absolutamente banal, né? E a mulher falou, meu filho tinha problemas, ele já tinha passado por vários psiquiatras, o quadro dele não estava totalmente fechado, mas ele tinha um quadro de esquizofrenia, tal. Então, por exemplo, chega num caso desse, que é comprovado que ele era inimputável no momento do crime. Vai ser imposta a ele uma medida de segurança de internação hospitalar. Quanto tempo vai durar? Período mínimo, de 1 a 3 anos. O juiz fixa na sentença o período mínimo. E daí? Daí ele começa a fazer anualmente exames para verificar, né, se cessou aquele estado de periculosidade dele, embora esse seja um conceito difícil, e até o momento que ele é liberado. Aí a jurisprudência criou, meu ver, corretamente, né, que às vezes eu posso passar de um tratamento de internação para um tratamento ambulatorial. Né? Se a condição de saúde dele vai melhorando e está num ponto que ele não precisa estar lá internado o tempo todo, eu posso sair. Eu não sei, Davi, se a situação do Champinha foi exatamente essa. A dele me parece que não houve progressão. A do Champinha tinha um conteúdo, se eu não estiver equivocado, diferente, porque o Champinha tinha sido condenado, acho que quando ele era menor de 18 anos. E aí o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que a medida de internação, que também teria... Aí era uma outra finalidade, em tese, por isso que ela é chamada medida socioeducativa. Por adolescente, a finalidade é educação. Por inimputável, a finalidade é terapêutica. Né? Mas aí o ECA prevê que nenhuma medida de internação pode ser aplicada, continuar sendo aplicada após completar 21 anos. Esse era um problema no caso do Champinha, até porque o ECA não tem exatamente uma medida de segurança, né? E tinha chegado o prazo máximo. Né? Uma outra questão relacionada a isso é que a jurisprudência também criou algo, normalmente mais comum, porque as penas seriam menores, nos casos de medida de segurança
em que a pessoa passa o período máximo, que seria o período da pena, e ela ainda não é liberada, né? Porque daí a medida de segurança seria extremamente gravosa. Então, você imagina que alguém, porque é inimputável, o fulano vai lá e furta uma bicicleta. Aí o juiz vai lá e aplica uma medida de segurança. E aí ele está lá e não se recupera. A pena máxima para o furto era 4, 5 anos. Se ele fosse um imputável que cometesse um furto e aplicasse a pena máxima, 5 anos depois ele estava solto. Como ele é um imputável, ele pode ficar 30 anos internado porque ele furtou uma bicicleta, né? Então, também a jurisprudência tem construído que, nesse caso, mesmo que não cessada a periculosidade, se atingiu o que seria o máximo da pena, a pessoa tem direito a sair. O Estado pode continuar providenciando uma educação, etc. É correto, por um lado, mas é complicado pelo outro. Todo mundo acha isso razoável quando é o fulano que furtou a bicicleta, como eu dei no exemplo. Mas vai lá a hora que for o maníaco que matou não sei quantas pessoas e não sei o que, não, mas olha, aqui já deu os 30 anos, ninguém pode ficar condenado mais do que 30 anos, então agora esse cara ainda é perigoso, mas nós vamos soltar esse cara, né? Então, a medida de segurança tem essas dificuldades. E é também um tema muito pouco estudado. Muito pouco estudado. É um tema, esses temas de pena, né, eles são temas de intersecção entre direito penal e processo penal, porque tem um aspecto de direito penal material e tem um aspecto da execução, que seria um aspecto mais ligado ao próprio processo penal. Mas eu vou dizer para vocês, por exemplo, quase 20 anos que eu oriento e faço bancas na faculdade, eu tive uma banca que era sob medida de segurança. Uma. Né? Sobre os outros temas, você tem várias. Né? Mas é algo que precisaria ser melhorado. Tanto as condições de tratamento, quanto o próprio estudo. Há uma série de questões não resolvidas em relação aos inimputáveis, né? Se pertence ao direito penal, se pertence a um problema de saúde mesmo, etc. Mas, enfim, né, a finalidade dessa nossa aula era, depois que nós estudamos os 4 institutos fundamentais isoladamente, ação, defesa, jurisdição e processo, a finalidade dessas nossas 2 últimas aulas foi mostrar como que esses institutos fundamentais funcionam na sua dinâmica, qual é a estrutura do processo. Começa com a investigação, quando a investigação é concluída, o oferecimento de uma denúncia e a respectiva resposta. Como elas são atividades narrativas, depois há uma fase probatória, de produção de provas pela acusação e pela defesa, né? Concluída as afirmações e as provas, o juiz decide. Esse é o momento da sentença. Decide tanto as chamadas questões de fato, através das provas, quanto as questões de direito, interpretando a norma e fazendo a subsunção da norma aos fatos. Desta sentença, há uma fase eventual, não obrigatória, mas eventual, que é a fase recursal, né? Pensando basicamente no duplo grau de jurisdição, no reexame da sentença, que é feito pelos tribunais de justiça, tribunais regionais federais, através das apelações. Recurso especial extraordinário não cumprem essa finalidade. E caso a sentença seja em primeiro grau, sem ter havido recurso, seja em primeiro grau confirmada em recurso, seja porque o recurso deu provimento a uma apelação do Ministério Público e transformou uma absolvição de primeiro grau em condenação, se o resultado final que transitar em julgado for uma condenação, nós temos que passar para a última fase, a última etapa, que é a etapa da execução da pena, seja ela pena privativa de liberdade, restritiva de direitos ou de multa. No caso da absolvição imprópria, por inimputabilidade, aí nós vamos ter a execução, não da pena, mas o cumprimento da medida de segurança. Tá bom? Espero que com isso a gente tenha conseguido ter esse panorama geral. Fica faltando o nosso último programa, acho que nas nossas próximas 2 aulas nós terminamos de ver que são os sujeitos processuais, tá bom? Uma vez mais peço desculpas pela sexta-feira passada, atrasar o nosso programa, mas acho que não vai haver comprometimento, a gente consegue terminar e fazer a prova desse semestre dando todo o conteúdo, tá bom? Boa semana para... desculpa, Arthur, professor, você queria perguntar alguma coisa? Pode ir, Bia. Alguém mais quer levantar? Na verdade, eu queria saber se o senhor teria 5 minutinhos agora no final da aula para eu tirar uma dúvida que não tem a ver com a disciplina.
Então, Arthur, você pode falar primeiro, Ah, tá bom, obrigado, Bia. por favor. Professor, eu fiquei um pouco em dúvida, eu acho que o senhor já até falou isso para mim, mas como que fica essa situação de foro privilegiado, por exemplo, em que a pessoa ela não tem o direito de, enfim... Do recurso. Exato, quando é recurso especial, por exemplo. Muito boa pergunta, Arthur. O foro por prerrogativa de função, ele pode começar nos tribunais de justiça ou TRF, pode começar no STJ, pode começar no Supremo Tribunal Federal. Em tese, seria fácil resolver o problema quando o foro por prerrogativa de função começa nos tribunais de justiça ou TRF e no STJ. Bastaria que eu previsse, ainda como uma função anômala, uma apelação de um tribunal para o outro. Digo apelação porque você fala, você tem um recurso especial extraordinário. Tem, mas ele não cumpre a função de apelação porque ele não permite reexame de matéria probatória. Então, seria perfeitamente possível que a nossa Constituição previsse que o STJ julgaria em recurso ordinário as condenações das ações originárias dos TRFs e TJs, que o Supremo Tribunal Federal julgaria em recurso ordinário, que seria uma apelação, as condenações das ações de competência originária do STJ. O que não daria para ter, em tese, seria um recurso das ações de competência originária do Supremo, porque daí não sobraria nenhum tribunal acima dele. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, julgando essa matéria, ela entendeu que os foros por prerrogativa de função, inclusive dos tribunais mais elevados do país, não viola o direito ao recurso, desde que a estrutura desse tribunal permita um recurso horizontal. Não dá para ser um recurso vertical para alguém superior, mas que, por exemplo, eu divido esse tribunal em câmaras ou turmas e uma câmara faça a revisão da outra. Como o Supremo tem a primeira turma e a segunda turma, ainda assim daria para atender isso. Bastaria que eu dissesse que do julgamento da primeira turma eu tenho um recurso ordinário para a segunda turma e do julgamento da segunda turma eu tenho um recurso ordinário para a primeira turma. Mas o Brasil não segue isso. Eu não tenho recursos ordinários do TRF para o STJ. Quando eu sou condenado numa ação de competência originária do TJ ou do TRF, o que eu tenho é só o recurso especial para o STJ ou recurso extraordinário para o Supremo e, portanto, em matéria de valoração da prova, aquela condenação é definitiva. E se eu for condenado em ação de competência originária do STJ, a única coisa que eu tenho é o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Se estas situações do Brasil forem levadas à Corte Interamericana de Direitos Humanos, fatalmente o Brasil será condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Perfeito, professor. Era isso que eu queria saber, assim, se a Corte já havia condenado o Brasil. Eu vou até colocar aqui depois para você. Não condenou o Brasil, mas 2 casos em que ela julgou isso. Eu já coloco aqui do lado no chat os casos, tá bom? Beleza. Obrigado, professor. Nada. Professor, só uma questão que surgiu agora nessa resposta. Então, por essa decisão da Corte Interamericana, ações penais originárias do STF não poderiam ser julgadas pelo Pleno, sempre por uma turma. Muito boa pergunta. Perfeito. É exatamente isso. Não poderiam ser julgadas pelo Pleno. Até curioso porque o Supremo, depois do mensalão, né, ele alterou o regimento interno para dizer que antigamente todas as ações penais de competência originária eram competência do Pleno, e aí eles alteraram o regimento para dizer que essas ações passaram a ser de competência das turmas para não paralisar o Pleno do Supremo, como ocorreu no processo do mensalão. Aí depois, como eles restringiram o foro por prerrogativa de função, fizeram uma verdadeira interpretação contra a Constituição, porque a Constituição diz que tem foro por prerrogativa de função aquelas pessoas nos crimes comuns, ponto. O Supremo inventou que tem que ser o crime comum durante o exercício do mandato relacionado ao exercício da função. Aí restringiu brutalmente a competência do Supremo. Agora eles alteraram o regimento de novo para dizer que tudo vai para o Pleno. Como ficou pouco, tudo vai para o Pleno. Poderiam aproveitar, né, ter mantido essa competência das turmas e fazer a revisão de uma turma para outra. Aqui, olha, da pergunta do Arthur, eu vou colocar os 2 casos aqui para vocês. Um é o caso Leiva Barreto e o outro é o caso, que o nome é quase impronunciável, Liaquat Ali Alibux versus Suriname. Nesses 2 casos,
a Corte Interamericana de Direitos Humanos analisou esse problema do foro por prerrogativa de função e deu essa solução. Tá bom? Ok, boa semana para todos. Eu fico, então, para conversar com a Beatriz. Até logo. Parar a gravação aqui. Oi, professor, o senhor está me ouvindo? Estou ouvindo, Beatriz. Obrigada. É porque esse ano eu estou participando do laboratório do IBC-CRIM, e aí a gente precisa apresentar agora, na metade do ano, um projeto para apresentar um artigo no final do ano. E eu estava querendo fazer sobre um tema relacionado ao processo penal, só que eu estou tendo um pouco de dificuldade, assim, aí eu queria saber se o senhor podia me dar umas sugestões. Posso, claro. Esse primeiro semestre, eu participei eu participei da atividade de extensão do Innocence Project, que eles têm uma atividade legal, em parceria com a GV. Pois é, e aí eu achei muito legal a atuação deles. E aí eu estava querendo pesquisar uma coisa relacionada a isso, e aí eu pensei no tema da revisão criminal. Só que eu estou tendo um pouco de dificuldade, assim, tanto de achar material sobre, como conseguir, assim, elaborar um recorte sobre isso. Eu pensei em falar sobre a questão da revisão criminal com os precedentes, se a criação de um novo precedente poderia justificar uma revisão criminal, e eu achei essa discussão, falando principalmente sobre o CPC de 2015, e que ele vai equiparar precedente à lei, né? Então, como é que ficaria aí em relação à revisão criminal? E aí eu queria saber o que o senhor acha, se é um tema relevante, se cabe a pesquisa, se não cabe, se já é uma coisa que está pacífica. Eu acho que é um grande tema. Não é exatamente a pegada do Innocent Project, né? Porque a linha deles é descobrir prova nova da inocência, é mais a pessoa que foi condenada injustamente por erro de fato. Mas, de qualquer forma, esse é um tema bastante relevante, Beatriz. Eu, no meu manual de recursos, eu até aprofundo um pouco mais ele, mas, assim, a jurisprudência, quase toda ela é contrária, dizendo que a mudança de jurisprudência não autoriza a revisão criminal. Eu acho o oposto disso, né? É muita ingenuidade achar que a lei é só o texto. A lei é o texto aplicado pelos tribunais. E quando os tribunais invertem a posição, é profundamente injusto. Falar, esse cara foi absolvido. Por quê? Porque ele foi condenado um mês depois. E o outro foi condenado pela mesma coisa. Por quê? Porque o outro estava na jurisprudência antiga. Bom, então vamos corrigir, vamos absolver todo mundo. Não. O primeiro não pode ter revisão criminal porque a mudança de jurisprudência não autoriza a revisão criminal. Esse tema foi, inclusive, debatido, e a Espanha foi condenada pela primeira Câmara e pela grande Câmara do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, num caso chamado Pitá del Rosal. Depois eu te passo os dados, se você quiser. Em que houve uma mudança de jurisprudencial pela Corte Constitucional Espanhola, da interpretação do período de pena que era necessário para a progressão de regime, e aí ela, que poderia ter saído bem mais cedo, ia ter que ficar muito mais tempo presa. Aí ele falou, olha, essa mudança de jurisprudência em pejus não pode se aplicar a mim, tem que levar em conta a data do fato e tal. Esse era um problema que aí não era tanto de interpretação, mas que a Corte fixou o entendimento que o princípio da legalidade deve incorporar a interpretação que se dá ao texto da norma. Né? Então, se eu mudei a interpretação, e aí a Espanha foi condenada e alterou. Então, tem tema, sim. No meu manual de recursos, depois, se você quiser, eu mando essa parte específica para você, eu trato exatamente disso e eu defendo essa posição minoritária, que inversões de jurisprudência, não é qualquer mudança, qualquer vacilação, mas eu tenho uma jurisprudência consolidada num sentido, inclusive pelos tribunais superiores, e ela muda para um outro sentido, mais benéfico, que isso tem que admitir a revisão criminal. Entendi. É porque nessa atividade mesmo do Innocence Project, a gente teve uma discussão porque eles atuaram como amicus curiae num HC no STJ, que mudou a interpretação do conhecimento pessoal, que eles discutem muito essa questão do reconhecimento pessoal e como é que ele é feito aqui no Brasil e tudo mais. E aí mudou o entendimento, falando que não era mais uma recomendação, que seria obrigatório seguir aquele procedimento, e
foi concedido o habeas corpus. E aí a minha ideia seria relacionar um pouco com isso, para discutir se essa mudança poderia, né, a revisão criminal, poderia justificar a revisão criminal. Sim, inclusive, e aí o que eu acho que seria legal você fazer, que você poderia fazer, até fazendo talvez essa intersecção com isso que você disse do Código de Processo Civil, seria talvez até pensar o que é a mudança se eu só tenho um acórdão em sentido contrário, o que é a mudança se eu tenho um precedente vinculante, o que é se eu tiver simulado, até para verificar em quais dessas categorias que isso se aplica, em quais não. Eu acho que é um tema bem legal. Ah, então tá bom. O senhor poderia me passar o seu e-mail, por favor? É o meu nome, Gustavo Badaró, tudo junto minúsculo. @usp.br, tá? Me manda, eu te mando esse artigo.